O nascimento da rebelião. Quando o ferro do cativeiro se quebra pela vontade de um homem livre. Muito antes de seu nome ecoar nos corredores do Senado romano como uma ameaça à ordem imperial, Espartaco era apenas um entre milhares de homens invisíveis, prisioneiros de guerra, caçados como animais, marcados pelo estigma da servidão. Nascido na região da Trácia, nas proximidades da atual Bulgária, ele era, ao que tudo indica, um soldado. Lutava não por Roma, mas contra ela. E como tantos outros povos que desafiaram o expansionismo romano, foi vencido, capturado, vendido. A Trácia era uma terra de guerreiros. Suas tribos orgulhosas resistiram por séculos à dominação romana, usando florestas e montanhas como aliados naturais. Espartaco foi um desses homens. Forte, ágil, com o espírito indomável, era impossível não notar sua presença. Sua estatura não era só física, era moral. Mesmo acorrentado, mantinha os olhos altivos. E foi assim que, ao ser levado como escravo a Roma, foi notado por Lentulus Batiato, um lanista de Capua, famoso por sua escola de gladiadores. Lá, Espartaco não seria apenas um cativo, seria moldado para o espetáculo sangrento da arena. Capua era um mundo à parte. O Ludus de Batiato reunia homens de todos os cantos do império. Eram treinados não apenas para matar, mas para entreter. A fome, o aço, a humilhação constante, tudo era parte do processo. Mas Espartaco não era como os outros. Ele aprendeu rapidamente, mas jamais se curvou. Recusava-se a aceitar o papel de fera domesticada. Seus olhos não brilhavam com a promessa da glória na arena, mas com o desejo de liberdade. E isso inspirava. Entre os gladiadores, sua presença começou a se tornar símbolo, um líder, mesmo sem dizer palavra. O plano de fuga nasceu do desespero, mas também da inteligência. Um grupo de cerca de 70 homens, liderados por Espartaco, Crixo, Enomal e outros veteranos, tramou uma revolta. Aproveitaram uma distração, armaram-se com utensílios de cozinha, depois com armas improvisadas e invadiram os arsenais. Em uma explosão de violência e coragem, escaparam da escola de gladiadores e derrotaram uma pequena força enviada para contê-los. O que poderia ter sido apenas uma rebelião local se tornou o início de algo muito maior, uma guerra. Refugiados no Monte Vesúvio, os gladiadores libertos começaram a atrair escravos de toda a campanha. Homens e mulheres em busca de liberdade, pessoas com nada a perder, acorriam às fileiras de Espartaco. Roma, no início, não levou a sério. Era apenas mais uma turba rebelde que seria esmagada. Mas estavam enganados. Espartaco não era um bárbaro irracional. Ele era estrategista, usava táticas de guerrilha, emboscadas, mobilidade rápida e, acima de tudo, dava esperança. Pela primeira vez, os escravos de Roma não apenas fugiam, lutavam e venciam. A fuga de Capua. Homens nascidos para morrer na areia, agora marchavam como generais da liberdade. O ano era 73 a.C. Roma, ainda se recuperando de conflitos internos e das guerras contra Mitrídates, olhava para a rebelião de Espartaco como uma curiosidade insignificante. Um punhado de gladiadores, por mais ferozes que fossem, não podiam representar ameaça real ao colosso que era o Senado e o povo de Roma. O erro dessa subestimação foi fatal. Espartaco, agora não apenas um fugitivo, mas comandante de homens livres, deu início a uma campanha que faria tremer a Península Itálica. Depois da fuga da escola de gladiadores em Capua, Espartaco e seus seguidores se estabeleceram nas encostas do Monte Vesúvio. A posição estratégica permitia defesa natural e visibilidade da planície da campanha. De lá, passaram a reunir desertores, escravos fugidos, camponeses endividados e até soldados renegados. Em poucas semanas, o grupo cresceu para centenas, depois para milhares. A rebelião deixava de ser um levante de gladiadores, tornava-se uma causa. O Senado, irritado e confiante, enviou o pretor Caio Cláudio Glabro para sufocar a revolta. Ele cercou o Vesúvio, bloqueando as passagens principais, certo de que venceria pelo cerco. Mas Espartaco, com astúcia e liderança brilhante, arquitetou o impensável.
Usando cordas feitas com cipós e vinhas, desceu pelas encostas íngremes e atacou pelas costas o acampamento romano. Foi um massacre. As legiões foram surpreendidas e derrotadas, com armamentos capturados e a moral inimiga destruída. O grito da liberdade ecoava mais alto. Esse triunfo atraiu ainda mais seguidores. Estima-se que em poucos meses o exército de Espartaco contava com mais de 20.000 homens. E não eram apenas lutadores. Entre eles estavam mulheres, crianças, velhos, um povo em marcha. Crixo, seu aliado gaulês, comandava parte das forças, frequentemente optando por ataques mais diretos e brutais, enquanto Espartaco demonstrava preferência pela estratégia e evasão. Essa diferença de visão começava a gerar tensão interna, algo que se tornaria importante adiante. Com as tropas mais preparadas, os ex-escravos passaram a invadir vilas, derrotar forças locais e até tomar cidades. Sua campanha pela Itália meridional foi marcada não apenas por vitórias militares, mas pela libertação em massa de cativos. Por onde passavam, deixavam um recado claro: a escravidão era um erro que seria corrigido com ferro e fogo. O impacto foi tão grande que o Senado teve que agir de forma mais severa. Outros 2 pretores foram enviados, mas Espartaco novamente saiu vitorioso. A humilhação romana aumentava. Nesse ponto, Espartaco revelou sua verdadeira ambição: não marchar sobre Roma, como alguns de seus seguidores desejavam, mas sair da Itália e levar seus homens de volta para casa. Seu plano era cruzar os Alpes, dispersar os homens em suas terras natais e desmanchar a revolta com honra. Mas nem todos concordavam. Crixo e outros líderes viam na vitória uma chance de vingança e queriam Roma em chamas. A cisão entre os objetivos de Espartaco e a sede de guerra de seus comandantes criaria um dilema fatal. Enquanto isso, Roma ardia em pânico. A rebelião já havia derrotado forças oficiais 3 vezes. O símbolo máximo da dominação romana, o gladiador escravo, agora era o maior pesadelo do Senado. Espartaco, porém, não buscava glória pessoal. Suas vitórias eram passos rumo à liberdade coletiva. Mas quanto mais crescia seu exército, mais difícil se tornava controlá-lo. Em meio a facções, estratégias e sangue, o ideal original começava a se fragmentar. A rebelião havia escapado de Capua, mas ainda não havia escapado das sombras que dividem os homens. O crescimento do exército dos escravos. Não era mais apenas uma revolta. Era uma legião nascida da dor, moldada no aço e movida por um ideal: liberdade ou morte. A vitória sobre os pretores romanos e a humilhação infligida à autoridade de Roma lançaram Espartaco ao status de lenda viva. O que começou como uma fuga desesperada se tornara uma marcha triunfante. Em menos de um ano, o número de homens sob seu comando ultrapassava os 40.000, uma força armada que se organizava como um verdadeiro exército, com comandantes, disciplina e estrutura, algo jamais visto entre rebeliões de escravos. Espartaco mostrou-se não só um guerreiro formidável, mas um gênio tático. Enquanto muitos romanos esperavam que um bando de ex-escravos agisse por instinto, eles o surpreendia com formações ordenadas, recuos planejados e armadilhas bem arquitetadas. Seus movimentos confundiam os generais mais experientes. Muitas de suas táticas imitavam ou até superavam as usadas por Roma contra os exércitos bárbaros e helênicos. Sua ascensão militar foi, em muitos aspectos, uma afronta direta à autoridade do Senado. Apesar de todas essas vitórias, as divisões internas começaram a cobrar um preço. Crixo, impetuoso e sedento por combate, decidiu se separar de Espartaco, levando consigo cerca de 30.000 homens, muitos deles gauleses e germânicos. Eles seguiram rumo ao norte da Itália, atacando propriedades e exércitos menores, numa marcha furiosa e implacável. Roma aproveitou essa cisão para agir. O cônsul Lúcio Gélio emboscou Crixo nas colinas próximas de Apulia. O massacre foi brutal. Crixo morreu em combate, e seu exército foi aniquilado. A notícia da morte de Crixo abalou Espartaco, mas não o paralisou. Ele organizou jogos funerários em honra ao amigo caído, não como os de Roma,
mas com prisioneiros romanos lutando uns contra os outros, como ironia amarga da máquina de opressão. Era a inversão da lógica imperial. Agora, os escravizadores eram os cativos e os oprimidos os juízes. Essa cerimônia foi tanto um tributo quanto um grito de guerra. A rebelião continuaria, mais determinada do que nunca. Enquanto Roma reorganizava suas forças, Espartaco enfrentava seu maior dilema: qual caminho seguir? Muitos de seus homens queriam atacar Roma diretamente. A cidade estava vulnerável, com as legiões dispersas. Mas Espartaco, prudente, evitou o ataque. Sabia que uma tentativa mal-sucedida resultaria em aniquilação. Em vez disso, marchou para o norte, com o objetivo de cruzar os Alpes. Era sua oportunidade de encerrar a guerra e dar liberdade real aos que o seguiam. No entanto, na fronteira da Itália com a Gália, ele hesitou. Alguns dizem que os próprios homens recusaram a travessia, preferindo continuar a luta. Outros dizem que Espartaco decidiu que ainda havia algo inacabado, que a ferida infligida por Roma merecia mais do que fuga, merecia vingança. Enquanto isso, o Senado, humilhado e desesperado, recorreu a um homem que não pertencia à aristocracia senatorial, mas cuja reputação como disciplinador era temida: Marco Licínio Crasso. Nomeado com plenos poderes, Crasso recebeu 6 legiões e começou uma campanha de repressão total. Sua primeira medida foi restaurar a disciplina brutal nas fileiras romanas. Ordenou a prática da decimação, uma punição ancestral em que 1 a cada 10 soldados era executado por covardia. O terror funcionou. Roma marcharia com fúria. O confronto inevitável se aproximava. Espartaco recuava lentamente, enfrentando pequenas batalhas, vencendo algumas, perdendo outras. Sua força diminuía. A promessa de liberdade começava a ceder lugar ao cansaço, à fome, à dúvida. Mas mesmo em desvantagem, o exército rebelde mantinha a moral, pois sabiam que, mesmo que morressem, teriam vivido por um ideal mais nobre do que qualquer glória senatorial: liberdade. O cerco e a traição. Quando o aço já não cortava a esperança, Roma usou o veneno da divisão. O ano final da rebelião de Espartaco começou com ares de incerteza. Após a morte de Crixo, a separação do exército e a crescente pressão de Crasso, o cenário que antes parecia épico começava a adquirir contornos sombrios. Espartaco, mesmo ainda respeitado, começava a ver rachaduras no que fora outrora um exército unido por um ideal comum. Os meses se tornaram cada vez mais difíceis. A esperança de cruzar os Alpes havia sido enterrada e agora restava apenas resistir, ou, para os mais audaces, morrer em glória. Crasso, movendo-se com precisão militar e fúria contida, iniciou sua campanha de contenção. O plano era simples e devastador: impedir Espartaco de escapar para o sul da Itália e cercá-lo completamente. Com engenharia romana, construiu uma gigantesca linha fortificada entre o Mar Tirreno e o Mar Jônico, ao sul da península, prendendo os rebeldes. Era uma barreira de estacas, torres de vigia, fossos e barricadas, uma parede para conter a liberdade. Espartaco tentou furar o cerco. Lançou ataques noturnos, desviou rios para desestabilizar as fundações da barreira, organizou emboscadas. Em uma dessas ofensivas, conseguiu abrir uma brecha e fugiu com parte de seu exército. Mas o desgaste era imenso, as perdas irreparáveis. Além disso, o Senado reforçava o cerco com novas legiões vindas do norte, sob o comando de Pompeu, recém-chegado da Espanha onde vencera Sertório. Embora não fosse o comandante oficial da guerra contra Espartaco, Pompeu tinha ambições políticas claras, queria a glória final. Espartaco agora estava entre 2 predadores famintos, Crasso ao sul, Pompeu ao norte. No meio desse cerco, a maior arma de Roma não foram espadas nem escudos, mas a dúvida e o medo. Espiões e mensageiros corrompidos infiltraram-se entre os rebeldes, espalhando rumores de deserção, conspiração e traição. Alguns líderes regionais passaram a esconder mantimentos, outros desertaram à procura de perdão. Alguns, rendidos ao terror, passaram informações aos romanos.
Um a um, os pilares invisíveis do exército de Espartaco começaram a desabar. E mesmo o próprio Espartaco, por mais forte que fosse, sentia a sombra da derrota se aproximando. Mas em vez de se render, ele reagiu com o que lhe restava, uma última investida. Reuniu o que restava de suas forças, cerca de 30 a 40 mil homens, a maioria armada com lanças improvisadas, espadas romanas saqueadas e coragem inquebrantável. Decidiu marchar contra Crasso. Em campo aberto, perto do rio Silário, preparou o último embate. Antes do combate, matou seu próprio cavalo, dizendo: "Se vencer, terei muitos cavalos. Se perder, não precisarei de nenhum." O combate foi titânico. Os ex-escravos, embora cansados e em menor número, lutaram com uma fúria desesperada. Espartaco foi visto abrindo caminho entre os legionários, buscando o próprio Crasso no campo de batalha. Nunca o encontrou. Ferido em combate, caiu lutando entre os seus. Seu corpo jamais foi identificado. Roma não quis, ou não pôde, exibir sua cabeça como troféu. A liberdade, até em sua morte, manteve sua dignidade. Mas a rebelião estava vencida. O que se seguiu foi brutal. Crasso crucificou 6.000 prisioneiros ao longo da Via Ápia, de Capua a Roma, numa fileira macabra que simbolizava não apenas a vitória romana, mas o recado de que nenhum desafio ao império seria tolerado. Pompeu, embora não tenha travado a batalha final, recebeu crédito no Senado por aniquilar os últimos fugitivos. A política, como sempre, não conhecia a honra. Mas por mais que Roma tentasse apagar a chama da rebelião, o nome de Espartaco perduraria. Não como um bandido, como os aristocratas tentaram pintá-lo, mas como símbolo eterno da resistência à opressão. Um escravo que ousou sonhar com liberdade e arrastou um império inteiro para seu pesadelo. O legado de Espartaco. Ele caiu no campo de batalha, mas sua história cruzou os séculos como uma lança lançada contra os impérios. Após a rebelião, Roma seguiu com seu ritmo impiedoso. Conquistas, guerras civis, imperadores e revoltas tornaram-se parte do ciclo histórico. Mas havia algo diferente no silêncio deixado por Espartaco. Ele não fundou uma cidade, não criou leis, não escreveu um tratado. E ainda assim, seu nome sobreviveu. Por quê? Porque sua luta não era por poder, mas por algo mais perigoso aos olhos de Roma: liberdade absoluta, sem negociação. Durante décadas, Roma tentou apagar sua memória. Nos escritos oficiais, Espartaco era tratado como criminoso, bandido, traidor. O Senado, ciente da força simbólica daquele nome, restringiu o uso de sua história. Mas os povos não esqueceram. Escravos contavam sua saga em sussurros. Poetas e filósofos fora de Roma viam nele uma figura trágica e heróica. E, sobretudo, os soldados que haviam lutado contra ele não o chamavam de selvagem, mas de bravo. Mesmo seus inimigos o respeitaram. No século seguinte, a sociedade romana continuou dependente do trabalho escravo, mas a rebelião de Espartaco acendeu discussões. Em tempos de crise, os governantes passaram a temer levantes semelhantes. As medidas de segurança em escolas de gladiadores foram reforçadas. Senadores passaram a investir em tropas privadas. Os escravos, apesar de subjugados, passaram a ser vigiados com mais receio. E talvez com mais respeito. Espartaco havia criado uma rachadura no mito da invencibilidade romana. Durante o Império, especialmente sob os imperadores mais autocráticos, Espartaco foi lembrado com uma mistura de pavor e admiração. Alguns tentaram reviver sua imagem para manipular multidões, como Calígula, que organizou espetáculos em que gladiadores encenavam a rebelião. Mas nenhuma versão distorcida conseguia apagar o brilho da história real. Aos poucos, Espartaco ultrapassou Roma. Tornou-se um arquétipo, o escravo que disse não, o homem que ergueu sua espada contra o mundo inteiro. Nos séculos seguintes, à medida que Roma caiu e a Europa mergulhou em sua própria escuridão medieval, o nome de Espartaco atravessou o tempo como um eco. Nos séculos XVIII e XIX, em meio às revoluções e ao fim da escravidão em diversos países, Espartaco ressurgiu como símbolo.
Líderes revolucionários, desde Toussaint Louverture no Haiti até Karl Marx e Rosa Luxemburgo, mencionaram sua luta como exemplo. Ele se tornara mais do que um homem, um mito político. No século XX, sua figura inspirou livros, peças de teatro e filmes, o mais célebre deles em 1960, com Kirk Douglas no papel principal. Hollywood eternizou sua imagem no famoso momento em que centenas de homens se levantam e dizem: "Eu sou Espartaco". Não era apenas um grito cinematográfico. Era o reconhecimento de que, em cada época, em cada sistema opressor, haverá sempre alguém que se levanta. E quando um o faz, muitos o seguem. Espartaco, o escravo gladiador, renasce sempre que alguém desafia a injustiça. E assim, mesmo que Roma tenha vencido no campo de batalha, foi Espartaco quem venceu no campo da memória. Seu corpo desapareceu no pó da Via Ápia, mas sua causa floresceu em incontáveis lutas por liberdade no mundo todo. Ele não viveu para ver o fim da escravidão, mas foi sua tocha acesa na escuridão. E o mais impressionante, fez isso sem coroa, sem palácios, sem templos, com apenas ferro, coragem e convicção.